O exército de Israel deu 24 horas para mais de 1 milhão de pessoas deixarem o norte da faixa de Gaza. Agora, há pouco, a ONU confirmou essa informação. O secretário-geral do diretor-geral da ONU, Antônio Guterres, confirmou que o exército de Israel enviou um comunicado para que 1 milhão e 100 mil pessoas em 24 horas que vivem no norte da faixa de Gaza deem algum jeito de se deslocarem para o sul. A ONU, evidentemente, está em alerta. Diz que isso pode causar uma tragédia ainda maior para além daquela que essas pessoas já estão submetidas. Afinal de contas, 1 milhão e 100 mil pessoas se deslocando do norte para o sul da faixa de Gaza, todas ao mesmo tempo, pressionadas pela iminência da explosão de bombas, de uma eventual invasão terrestre, dá para imaginar o que pode acontecer, né? A ONU está em alerta, portanto, e aumenta a pressão pela criação de corredores humanitários ali na região, apesar da resistência do Egito, que não quer refugiados no seu território. O Paulo Edson Fiore tem todos os detalhes para a gente. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, pediu nesta quinta-feira para os moradores da faixa de Gaza permanecerem firmes e continuarem nas suas terras. O país ignora a pressão para autorizar a saída de civis do território bombardeado por Israel em resposta à ofensiva do grupo terrorista Hamas. O Egito tem se colocado contrário aos apelos, incluindo de autoridades americanas, para que os palestinos em fuga entrem no seu território. Apesar de obstruir a passagem, o país disse que está empenhado em garantir a entrega de ajuda médica e humanitária, afirmando a posição do Cairo de garantir os direitos legítimos dos palestinos. Essa manifestação do Egito pode dificultar a ideia do Brasil de criar um corredor como canal para o resgate dos brasileiros que querem deixar a faixa de Gaza. No entanto, o professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, avalia que os países devem insistir nas negociações. É importante, né, que a fronteira com o Egito, né, seja uma fronteira aberta para a saída de refugiados, né, a saída de pessoas que querem deixar, né, aquela área em conflito, e uma área não só em conflito, né, mas que já está passando por uma crise profunda de desabastecimento, né, e é importante também negociar, né, com o próprio governo de Israel, né, a possibilidade também de salvaguardar, né, e permitir, né, a saída segura de pessoas daquela área, né. Senão, inclusive, Israel estaria incorrendo, né, na possibilidade de violar preceitos do direito internacional humanitário. O Egito faz fronteira com o enclave palestino através da cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de palestinos, uma das densidades populacionais mais altas do mundo. As autoridades egípcias rejeitaram qualquer medida para criar corredores e insistem em uma solução diplomática, argumentando que ambos os lados devem resolver o conflito dentro de suas terras. Com medo de ser arrastado para uma crise, o presidente al-Sisi declarou que o país não permitirá que a causa palestina seja resolvida à custa de outras partes. Mesmo diante da resistência do governo egípcio, o exército de Israel informou à ONU nas últimas horas que todos os palestinos vivendo na porção norte da faixa de Gaza devem ir ao sul do território nas próximas 24 horas, reforçando a possibilidade de uma invasão na região. A ordem inclui funcionários das Nações Unidas e pessoas mantidas em abrigos e hospitais. São mais de 1 milhão de moradores nessa região. Em comunicado, o porta-voz da ONU, Stephanie Dujarric, alertou ser impossível que uma evacuação desse porte ocorra sem consequências humanitárias devastadoras. O representante das Nações Unidas ainda apelou veementemente para que qualquer ordem deste tipo por parte de Israel, se confirmada, seja revogada, evitando o que poderia, segundo ele, transformar o que já é uma tragédia em uma situação calamitosa.